Fala, engenheiro, beleza? Matheus aqui na área. É o seguinte, vamos falar de reforma administrativa hoje e no que isso poderia acarretar aos concursos para engenheiro, seja para concursos militares, de empresas públicas, enfim. Vou esclarecer alguns pontos hoje aqui com vocês sobre tudo o que está acontecendo e no final falo a minha opinião pessoal sobre tudo isso e o que eu sugiro que você faça a partir desse momento, beleza? Vamos ser bem direto para o vídeo ficar curto aqui, olha só. No dia 3 de setembro de 2020, foi apresentada uma proposta de reforma administrativa que será enviada ao Congresso Nacional, a PEC 32 de 2020, que visa alterar algumas disposições sobre servidores, empregados públicos e organização administrativa, cujo objetivo, segundo o texto, seria modernizar o Estado, conferindo maior dinamicidade, racionalidade e eficiência à sua atuação. Então, primeira coisa aqui, isso ainda não é lei, tá? Devido a todo esse alarde feito na internet, muita gente acha que já tá valendo, alguns servidores acham que vão ser demitidos amanhã, mas calma lá. Isso é uma proposta de emenda constitucional que precisa passar ainda pela Câmara dos Deputados, Senado e tudo mais. O primeiro ponto é esse, tá? Em relação à estabilidade, atualmente os servidores públicos são contratados por concurso público por meio de um regime jurídico único que garante a estabilidade. Pela proposta de reforma administrativa, a estabilidade acaba, exceto para alguns cargos considerados de Estado. Mas o que seriam cargos de Estado? Isso ainda não está definido e será abordado em legislações posteriores. Terceiro ponto, essa reforma não afeta juízes, parlamentares e militares, tá? Devido à reforma da Previdência do ano passado, os militares não foram incluídos nessa reforma administrativa, porque já foram feitas mudanças na carreira das Forças Armadas, tá? Outra coisa que chamou bastante atenção foi a criação do vínculo de experiência como parte do processo seletivo do concurso. Mas o que seria isso? Vamos lá. Como é que funciona hoje? Você presta o concurso, cumpre todas as etapas do processo seletivo, ou seja, provas escritas, verificação documental, inspeção de saúde, prova de títulos, enfim, é nomeado, passa por um estágio probatório de 3 anos e assim recebe a estabilidade. Esse vínculo de experiência seria mais uma etapa no meio desse processo, meio que um trainee de 2 anos para cargos considerados de Estado e 1 ano para os demais servidores, onde a pessoa não tomaria posse efetivamente, só depois desse período, tá? Outra coisa seria o fim de promoções automáticas e alguns benefícios, como licença prêmio, que é uma folga de 3 meses concedida depois de 5 anos de trabalho, férias superiores a 30 dias por ano, que é no caso dos juízes, adicional por tempo de serviço, incorporações de valores ao salário referentes ao exercício de cargos e funções e por aí vai. Mas assim, ó, para resumir, é o seguinte: se essa PEC for aprovada exatamente do jeito que está e posteriormente virar lei, você que está estudando para concursos militares de engenharia, seja o CP100, a OEA da FAB, a SMV da Marinha também, enfim, seria afetado? O texto diz que não. Você que está estudando para Petrobras, Tribunal, perito da Polícia Civil, Federal, Prefeitura e tudo mais, seria afetado? O texto diz que sim. Mas em que? Vai depender da sua modalidade de contratação, se o seu cargo vai ser considerado de Estado ou não e tudo mais. Em linhas gerais, a estabilidade poderia ser afetada e a remuneração também. Mas o que é que eu, a pessoa Matheus, acho de tudo isso? Seguinte, galera, só para vocês entenderem, a estabilidade no serviço público serve para garantir o próprio serviço público. Eu sei que muita gente não entende e fala besteira sobre o servidor, acha que estabilidade é uma regalia, mas não é. A estabilidade é uma condição para que seja possível executar melhor o serviço com legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Ou seja, é uma garantia, é uma condição para que os serviços sejam executados obedecendo aos próprios princípios da própria administração pública. Então assim, tenho que melhorar no serviço público? Com toda a certeza desse mundo, como em qualquer lugar. Porém, acredito que se o verdadeiro objetivo for aumentar a eficiência e qualidade do serviço público,
O foco de mudança deveria ser em gestão, processos mais otimizados de gestão. E quanto à remuneração, uma nova composição salarial poderia ajudar bastante. Colocar um piso ali e mais uma gratificação por produtividade, ao invés de ser algo fixo. Mas não retirar a estabilidade e diminuir salário e pronto. Mas galera, tem muita água para rolar ainda, muitos especialistas estão por dentro desse texto, os próprios especialistas às vezes não entendem o que está ali, ou seja, sem alarde e foca em estudar, tá? Sinceramente, o Covid travou os estudos de muita gente e os que continuaram firmes estão num nível absurdamente superior. Eu falei sobre isso até em outros vídeos, tá? Até quando eu estava estudando para concurso, houve notícia de fraude em grandes concursos, o que também desanimou muita gente. E vejo que essa notícia que saiu é mais uma que vai separar os meninos dos homens. Se você for bobinho, vai ficar acompanhando tudo, aflito, com medo, vai ficar travado no tempo. Se você estudar realmente como um profissional, vai simplesmente aproveitar o momento em que o Brasil está olhando para um lado e você irá pelo outro. E no final de tudo, apenas os mais fortes, mais focados e mais resilientes, mais uma vez, sobreviverão. Então, na boa, estuda. Foque em arregaçar nos estudos, beleza? Deixa aqui seu comentário sobre o que você achou dessa PEC, do conteúdo desse vídeo. Manda sua opinião aqui embaixo. E é isso, beleza? Tamo junto até depois de aprovação. Bora pra cima e arregaça. Valeu!